Bom, voltamos. Conexão caiu, mas já estamos ao vivo de novo. Então vamos continuar de onde nós paramos, lá na parte de mostrar os conceitos iniciais, aqueles conceitos que são extremamente importantes, né, para nossa prova. Então vou jogar aqui na tela para a gente começar. Tá aí, ó. Bom, o que a gente tem aí que a gente precisa conhecer, né? Deixa eu só tirar essa minha cara daqui do lado e deixar a tela toda para a gente trabalhar, que fica bem melhor. Bom, quais são os dois conceitos fundamentais que a gente precisa conhecer de física para ir bem? O primeiro conceito é o conceito de velocidade média. Então a gente vai trabalhar inicialmente conceito de velocidade média. Bom, como é que se define a velocidade média de uma maneira bem simples, né? Existem algumas maneiras de definir, mas existe uma maneira bem simples da gente conseguir fazer isso aí. Deixa eu só ver se está aqui na tela aqui, tem gente falando que não está online ainda. Mas eu acho que está online sim. Deixa eu me ver aqui. Tá online sim. Então, beleza. Qual o conceito de velocidade média? Vamos tentar entender o seguinte. Imagine que aqui eu tenho essa viatura aqui, e nessa posição que eu vou chamar de S0. S bolinha significa que é a posição inicial. Depois de algum tempo, essa viatura começou o seu movimento, começou a andar por essa rodovia. Daqui a algum certo tempo esse, que eu posso chamar de T, né? Passou-se um tempo, ela vai estar nessa outra posição, que eu vou chamar de posição 1. Depois de um outro tempo, que pode ser igual ou não, ela vai estar numa posição 2. E depois de um outro tempo, também pode ser igual ou não, ela vai estar numa outra posição 3. Se a gente começar a marcar isso aqui, marcar esses tempos, né? Esse primeiro tempo aqui é sempre o inicial. É sempre o inicial. E geralmente o inicial a gente chama ele de tempo T0 também. Tempo T0. Passou-se esse tempo ΔT e ela vai estar no outro tempo que eu vou chamar de T1. Passou-se um outro tempo ΔT1, ela vai estar no outro tempo T2, passado um outro tempo ΔT2, ela vai estar num outro tempo chamado T3. A gente define a velocidade média como sendo a distância percorrida sobre o intervalo de tempo. Então, a definição mais simples da velocidade média é distância sobre tempo. Só que tem que tomar cuidado. Por que esse nome média, né? Por que esse nome velocidade média? Quando ele quer dizer a velocidade média, ele não está preocupado com uma coisa, com a distância. Ele está preocupado com o deslocamento. Então, existe uma grande diferença entre distância e deslocamento, tá? Mais à frente a gente vai entender essa diferença. Por hora, eu quero que você guarde que velocidade média tem a ver com deslocamento. Olha para cá para a viatura. A viatura, nesse momento, começou aqui. Depois de um tempo, ela se deslocou e veio para cá. Então, houve um deslocamento. E esse deslocamento é o que a gente aprende chamado de ΔS. Então, ΔS é um deslocamento. Então, agora a gente pode definir da melhor maneira que a velocidade média, geralmente Vm, é ΔS sobre ΔT. Ou seja, é o deslocamento
sobre o intervalo de tempo, que é esse cara aqui, que esse carro levou para sair daquela posição inicial e chegar naquela outra posição que a gente tem ali. Então, essa é a definição mais simples para velocidade média. O que a prova de vez em quando coloca para a gente e quer derrubar a gente na seguinte coisa? Ela coloca a velocidade em quilômetros por hora e dá o resultado para você em metros por segundo. Ela te dá em quilômetros por hora e te cobra em metros por segundo. Aqui não tem problema, aqui é a coisa mais fácil do mundo. Sempre que você tiver a velocidade em quilômetros por hora e quiser transformar para metros por segundo, basta você dividir o valor por 3,6. Então, se você tiver em quilômetros por hora e quiser ir para metros por segundo, você divide por 3,6. O processo contrário, a volta, você multiplica por 3,6. Marcos, mas isso é sempre? Isso aqui é sempre. É conveniente, deixa eu te colocar aqui num cantinho para você ver uma coisa. É conveniente que você guarde alguns valores para facilitar o seu cálculo. 72 km por hora. Se eu dividir por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. A banca já cobrou isso aqui. A banca Sebrasp já perguntou para o camarada: quem é a maior velocidade? Os 72 km por hora ou 20 metros por segundo? Ela já cobrou, ela já perguntou quem é o maior. Não é maior, isso aqui é igual. Mas Marcos está falando que 72 é igual a 20? Não, não estou falando que 72 é igual a 20. Eu estou falando que 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. São unidades totalmente diferentes. Olha ali. Mas representam a mesma velocidade. Isso a banca já cobrou numa prova, se eu não estou enganado, em 2023. Deve estar em umas listas nossas aí essa questão. Então, esse primeiro conceito de velocidade média, você não pode esquecer. ΔS sobre ΔT. Um segundo conceito que é importante para você, presta atenção num segundo conceito, é o de aceleração média. Então, segundo conceito é o da aceleração média. Aqui é conveniente que você olhe para a minha cara para a gente trocar uma ideia. Presta atenção, presta atenção. A galera confunde velocidade com aceleração. Igual hoje, a galera confunde. Olha a situação, vou contar a situação para vocês. Tu tá de boné, tu entra na academia de boné, você entra na academia de boné, aí você sobe na balança para se pesar. Você tira o boné da cabeça e fica com ele na mão. O que mudou? Porra nenhuma. Mudou o teu peso? Nunca. Mas o cara acha que tirando o boné da cabeça o peso dele muda. Aí o outro, olha a outra situação. O cara entrou na academia com o celular na mão. Aí botou no bolso para se pesar. Mudou? Porra, não mudou nada. Então, não tem noção de nada. Por isso que a física é importante. O cara, porra, entra na academia, tira o boné para se pesar e fica com o boné na mão, o que ele tá? Ah, vou ficar mais leve. Não existe. É igual a galera confundir. Tem nada a ver com o que eu falei, né? Com velocidade e aceleração. Tem nada a ver, mas eu falei. Velocidade com aceleração. Velocidade e aceleração não são coisas iguais. Não são coisas iguais. Aceleração é aquilo que vai fazer a tua velocidade mudar. Então, olha só, um Fusca e uma Ferrari. Eles podem ter a mesma velocidade? Claro que pode. O Fusca pode estar a 80, a Ferrari pode estar a 80. Só que quando a Ferrari pisar no acelerador, ela vai ganhar uma velocidade muito maior que a do Fusca. Aí, é claro, devido ao motor, mas o que fez a Ferrari imprimir uma velocidade maior que a do Fusca foi a aceleração. Então, o que você tem que levar para a tua prova? O que você tem que saber para a tua prova sobre o conceito de aceleração? Guarda a seguinte frase. Aceleração é o agente que muda a velocidade de um corpo. É a maneira mais simples de você entender o que é aceleração. É o agente que muda a velocidade de um corpo. É aquilo que faz a velocidade de um corpo sair de um valor
e ir para outro. Claro que teve alguém que fez a aceleração surgir. A gente ainda não está preocupado com esse conceito. Quem está preocupado com esse conceito são lá as leis de Newton. A gente está na cinemática ainda. Então, primeiro a gente está preocupado em quem faz a velocidade sumir. Quem faz a velocidade sumir é a aceleração. Sumir não, né? Mudar é a aceleração. Então, a gente pode definir a aceleração como aquele conceito que faz a velocidade mudar de valor. Tranquilo? E isso daqui a pouco vai definir o que é um MRU de um MRUV. Um movimento retilíneo uniforme de um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos voltar para a tela e vamos entender agora o que é essa aceleração. Então, tá aqui, ó. Vamos lá, vou deixar meia tela aí para você ficar olhando para minha cara. Ó, de novo, pensa nesse carro da PRF. Nesse momento, ele está com essa velocidade V1. Daqui a pouco, quando passar um certo intervalo de tempo ΔT, ele vai estar com outra velocidade V2. O que aconteceu dessa posição para outra posição? Aconteceu que a velocidade variou. Se a velocidade variou, quem é que fez isso? É a aceleração. Então, a gente define a aceleração média, a gente geralmente bota AM, como sendo a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Muitas vezes a galera reclama de que é esse delta aí, esse triângulo aí, o que esse triângulo significa? Esse triângulo na física significa, na maioria das vezes, esse triângulo na física, na maioria das vezes, significa variação. Tá bom? E o que é variação na física? Variação na física é sempre algo final menos algo inicial. Nunca o contrário. Pelo amor de Deus, não vai fazer o inicial menos o final. A variação na física, nessa física que nós estamos estudando, é sempre final menos inicial. Então, a gente pode falar que a aceleração média é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. Que, na verdade, é a mesma fórmula de cima, tá? Eu só abri o ΔV para você compreender que a aceleração é a variação da velocidade. E aqui um outro cuidado também que a Sebrasp já cobrou em 2021 numa prova de perito. Ela colocou isso aqui, ó, 5 metros por segundo e 5 metros por segundo ao quadrado. Cara, presta atenção. Onde que o aluno confunde isso? Volta aqui para minha cara. Presta atenção. Como é que eu vou saber, Marcos, que o problema está dando a velocidade ou se o problema está dando a aceleração? Igual eu coloquei ali, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade não tem esse quadrado em cima. A velocidade é distância por tempo. Então, 5 metros por segundo ali é metros, que é distância, e segundo, que é tempo. Então, isso é aceleração. Isso é velocidade. Olha o outro. 5 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho distância em cima e segundo ao quadrado embaixo. Isso é aceleração. Sempre que tiver a unidade do tempo ao quadrado, eu sempre estou me referindo à aceleração e nunca à velocidade. Então, uma forma de você identificar quando é aceleração, quando é velocidade, é olhar para a unidade da grandeza. A unidade da grandeza vai te dar a diferença. Então, quando a gente coloca ali aqueles 5 metros por segundo ao quadrado, aquilo ali representa uma aceleração. Isso aqui representa uma aceleração. E isso aqui representa uma velocidade. Ah, quem é maior? Não tem como comparar grandezas diferentes. Não se compara, tá? Grandezas diferentes. Uma maior que a outra. Não existe isso, tá bom? Mas, Marcos, e se fosse assim, ó? Uma aqui é 10 metros por segundo e a outra é 2 metros por segundo ao quadrado. Quem é maior? O 10 é maior? Não. São grandezas diferentes. Isso não se compara. Tá? Então, guarda essa informação da aceleração. Só com esses dois conceitos, de forma bem intuitiva e bem simples que eu defini para vocês, a gente consegue fazer uma infinidade de questões. Eu trouxe, se eu não me engano, umas 12 ou 13 questões só a respeito desse conceito de velocidade.
tá? Então vamos tentar fazer essas questões. Agora eu trouxe as questões aqui para você. Deixa eu colocar a questão, né? Para a gente conseguir fazer. Então vamos lá. Cadê nossas questões? Tá aqui. Questão 1. Primeira questão. Calcule a velocidade de um móvel que se desloca por uma avenida, passando pela posição 10 metros aos 5 segundos e pela posição 80 aos 10 segundos. Então, vamos rascunhar isso? Vamos imaginar, vamos imaginar que esse móvel está sobre essa trajetória aqui. Eu vou fazer uma linha reta aqui. Ó. Esse móvel, vamos imaginar que esse móvel seja essa bolinha. Nesse momento aqui, o móvel está na posição 10 metros. Depois, num tempo de 5 segundos. Daqui a pouco, esse móvel está na posição 80 aos 10 segundos. A pergunta do problema é: qual é a velocidade do móvel? Quanto vale essa velocidade? De acordo com a nossa definição, velocidade é o ΔS sobre o ΔT. O que é o ΔS? É a posição final, ou seja, 80, menos a posição inicial, 10, dividido pelo intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo? 10 menos 5. Então, quanto que vai dar isso? 70 dividido por 5. 70 por 5, 14 metros por segundo é a velocidade do camarada. Marta, se ele pedisse em quilômetros por hora, se ele pedisse em quilômetros por hora, o que você ia ter que fazer caso pedisse em quilômetros por hora? Pegar esse 14, multiplicar por 3,6. Quanto daria esse 14 vezes 3,6? 50,4 quilômetros por hora. Então, essa aqui, ó, é a velocidade dele. Bem simples, por sinal, bem tranquila. Deu a distância, deu o tempo, eu calculo a velocidade. Sem mistério nenhum. Vamos para o número 2. O que nós temos na número 2? Um motociclista percorre uma rua com a velocidade de 15. O cara está dando a velocidade. Qual a distância que ele percorre em 120 minutos? Agora, cuidado aqui, né? Vamos aqui, lembra aqui. Volta aqui para minha cara. Volta aqui para minha cara. O cara tá te dando tempo em minutos. Tá te dando tempo em minutos. Então, cuidado. E tá te dando quilômetro por hora. Olha ali o quilômetro por hora. Quilômetros por hora. O tempo da velocidade está em hora. Então, eu tenho que transformar esse minuto para hora. As unidades elas têm que estar casando. Não posso fazer hora com minuto, hora com segundo. Tem que ser hora com hora, minuto com minuto, segundo com segundo. Beleza? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Joga de novo aí pro telão. Então, isso aqui você sabe, né? 120 minutos equivale a 2 horas. Ó, não pode esquecer, vem aqui no cantinho. 1 minuto tem 60 segundos. E aí, tranquilo. 1 hora tem 60 minutos. Logo, qual é a conclusão que você pode chegar? Que 1 hora tem 3.600 segundos. Essas três informações são importantes. É conveniente que você guarde essas três informações. Voltando para o problema. Velocidade, ΔS, ΔT. A velocidade me foi dada. Vale 15.
A distância, o ΔS, é o que eu quero. O tempo que o camarada andou, simplesmente 2 horas. Agora, simplesmente, é só encontrar a distância. Se está dividindo, passa para lá multiplicando. ΔS, 30 quilômetros. Então, qual é a velocidade desse senhor? 30 quilômetros. Qual é a distância, né? 30 quilômetros. Terceira questão. Um veículo percorre 120 quilômetros em 2 horas. Depois retorna ao ponto inicial em 3 horas. Qual a velocidade média do percurso? Zero. Zero. É zero. Mas como assim é zero? Como a velocidade média é zero? Presta atenção. Volta aqui, olha para minha cara esquisita. Olha para cá. Presta atenção. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. O cara tá aqui, ó, presta atenção. Velocidade nem sempre é distância sobre tempo. Eu falei lá no início da aula. Velocidade às vezes é deslocamento sobre tempo. Velocidade média é deslocamento sobre tempo. Velocidade média é deslocamento sobre tempo. O cara tá aqui. Aí ele foi lá, rodou, ficou zaralhando, rodou e voltou para cá. Foi lá, voltou, ficou zaralhando e voltou para cá. Voltou para cá. Então, qual a velocidade, qual o deslocamento que ele teve? Nenhum. Pô, ele estava aqui, rodou e voltou para cá. E voltou para cá. Então ele não deslocou nada, ele simplesmente gastou uma distância. Então a velocidade média dele é zero. Não teve deslocamento. Se eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto, eu não desloco. Eu simplesmente tenho uma distância, mas eu não desloco. Então a velocidade média dele é praticamente zero. Isso é questão que eu tenho que saber. Isso é questão clássica. Eu não posso. Deixa eu beber uma água. Eu não posso errar esse tipo de questão. Quando o camarada falar vai num ponto e volta para o mesmo ponto, tem que ficar atento que pode ter alguma pegadinha no meio do caminho. Alguma pegadinha no meio do caminho, tá? Então tomem cuidado com isso aí. Vamos voltar para lá. Então a velocidade média aqui é zero. Eu saí daqui, eu comecei aqui, aí fui lá na frente, andei. Aí eu retornei, voltei para cá. Por que é zero? Porque a posição final ela coincidiu com a posição inicial. O início que eu comecei foi igual ao que eu terminei. Então, meu filho, presta atenção nisso. Sempre quando eu começo num lugar e volto no mesmo lugar, o deslocamento é zero. Beleza? Tranquilo. Guarda essa pegadinha. Isso é pegadinha, hein? Isso é pegadinha. Depois vai dizer que eu não estou te falando as coisas legais. Quarta questão. A quarta questão você tem. Bom, prometi, né? Vou continuar gravando aqui. Estou sem internet. A internet não voltou. Então, vou continuar da questão número 4 que a gente falou, né? Questão número 4. Então, vou continuar dela e vai ficar disponível para vocês aí. Beleza? Deixa eu continuar então lá. Questão número 4. Dá uma olhadinha aqui. Eu já tinha começado a fazer, né? Mas vamos fazer ela de novo. Ó. Se um corpo percorre metade do tempo com 60... Então, ó, eu tinha feito o desenhozinho. Vamos fazer o desenhozinho aqui, ó. Tá aqui o desenhozinho. Esse aqui é o corpo. Aí ele anda metade do tempo. Aqui, T, com uma velocidade de 60. E a outra parte, aqui, ele anda a 40, no mesmo tempo. Ele quer saber se a velocidade em todo o percurso, aqui, em todo o percurso, ela vale 50. Bom, o que a gente tem que fazer nesse tipo de problema? Né? O que eu já estava fazendo com vocês. Quero saber se essa velocidade vai dar 50 km por hora. Então a gente vai lá, calcula a velocidade em todo o percurso, né? Eu chamei esse pedaço aqui, ó, de D1, esse pedaço aqui
de D2. Então, a gente sabe que a velocidade é D1 mais D2 dividido pelo tempo mais o tempo. Até aqui, nenhum problema. A gente pode continuar fazendo aí sem problema nenhum, né? Aí eu peguei cada trechinho desse aqui, cada pedacinho. A gente pega cada pedacinho desse. Vamos fazer esse aqui, ó. 60 é D1 sobre T, onde T é o tempo. Aí esse outro pedacinho aqui, vamos pegar com a mesma cor, não tem problema não, não vai fazer diferença. Esse outro pedacinho, ele é o quê? 40 D2 sobre T. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse T e multiplicar por 60. Então fica 60 vezes T. Vai me dar o meu D1. A gente pode fazer o mesmo aqui no 40. Pegar o 40, multiplicar pelo T. 40T é o D2. E agora substituir o D1 e D2 lá naquela equação de cima. Ó. D1, 60T. D2, 40T. Todo mundo dividido por T mais T, 2T. Ó, 60T mais 40T dá 100T dividido por 2T. Corta T com T, 50 km por hora. Então, o que ele está falando? A sua velocidade é 50? Sim. O item está correto. Beleza? Esse era o item que tinha que fazer, mas é a internet. Caiu a conexão, tá? Então, eu fiz de novo para vocês. Minha câmera está com um zoom grande, eu acho que está esquisita, né? A câmera está com um zoom, eu estou grandão na tela agora. Vamos então para a questão número 5. Se um estudante de física, na janela de uma casa de campo, durante uma tempestade, vê um relâmpago atingir uma árvore, imediatamente começa a marcar o... Então a situação é a seguinte, eu volto aqui para mim. Eu vou deixar na tela, eu vou deixar eu na tela e a explicação junta na tela ao mesmo tempo. Tá? Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, ó, se um estudante de física na janela de uma casa, durante uma tempestade, vê um relâmpago, ele vê um relâmpago atingir uma árvore. Então, a árvore está aqui, a árvore está aqui, ó. E eu estou aqui. O relâmpago atinge aqui, a árvore. Imediatamente, no momento que ele atinge a árvore, eu ligo aqui o meu cronômetro. Pum. No momento que ele atingiu a árvore, eu ligo o meu cronômetro. Claro, o relâmpago é luz. Luz viaja na velocidade da luz. O som é outra velocidade. Então, primeiro eu vou ver a luz do relâmpago. Depois de um tempo é que o som vai se propagar aqui para mim, ó. Então, cuidado, eu vejo o clarão, depois de um tempo é que vem o estrondo. Por quê? A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, o som viaja a 340 metros por segundo. Muito menor velocidade, por isso que o som demora mais a chegar para mim. Ontem teve o lançamento da Artemis 2. O pessoal que estava vendo o lançamento, quando ela foi lançada, o som não chegou direto nas pessoas. Levou-se um certo tempo para o som do lançamento chegar nas pessoas que estavam a uns 12, 15 quilômetros de distância do lançamento. Por quê? Porque o som viaja na velocidade menor. E é isso que ele quer saber. Tá? Ó, imagine que aqui é a árvore. Você vai desenhar uma árvore, Marco? Não vou desenhar uma árvore. Isso aqui é uma árvore. Caralho, isso é uma árvore? É, isso aqui é uma árvore. A árvore é minha. Isso aqui é uma árvore. E a pessoa está aqui na janela. Isso é uma janela? Sim, isso é uma janela. Cadê a pessoa? A pessoa está aqui. Ó. Isso aqui é a pessoa. Aqui. Essa pessoa está a essa distância da árvore que eu não sei quanto vale. Mas eu sei que o som, aqui está o relâmpago caindo em cima da árvore. Eu sei que o som, essa coisa aqui de laranja, o som, ele vai chegar até a pessoa. E ele vai levar 15 segundos para viajar essa distância. Então, gente, eu tenho o tempo
Eu sei a velocidade do som, eu posso encontrar a distância. Eu posso encontrar a distância. Velocidade é o ΔS, nesse caso vai igualar a distância sobre tempo. Qual é a velocidade? 330. Qual é a distância? É o que eu quero. Em quanto tempo? 15 segundos. Então agora é só pegar o 15, multiplicar pelo 330 e tá feito. Eu vou até usar a calculadora aqui, ó. 15 vezes 330 dá 4.000 essa distância. 4.950 metros. O exercício está falando que é maior do que 5 quilômetros? Não, é errado. É menor do que 5 quilômetros a distância. Tá vendo? Os problemas são simples. Os problemas são simples. Eu vou falar com vocês aqui do grupo, ó. Vou falar com vocês do grupo aqui, ó. Eu tô gravando, ó. Quer ver? Deixa eu falar aqui. Galera, tô gravando aqui, ó. Continuei, ó. A internet não voltou ainda, mas eu continuei, tô gravando aqui as questões que estavam faltando. Depois eu vou botar o link lá só para, aí o link vai ser só para vocês. A galera do YouTube, infelizmente, perdeu. O link vai ser privado para vocês, beleza? Então tô gravando aqui e continuando a nossa primeira aula aí para vocês depois darem assistindo, tá? As próximas vai ser pelo Meet, então a gente vai estar junto, então não vai ter problema de internet. Eu vou gravar de outro estúdio, tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí, desculpa aí por não estar fazendo ao vivo. Minha internet caiu, não voltou até agora. Tô gravando. Foi mal, tava falando com vocês. Um avião, questão 6. Um avião está viajando a uma velocidade constante de 600 quilômetros por hora. Após 2 horas e 30, a aeronave terá percorrido menos 1.500. Bom, o cara deu a velocidade. O cara deu a velocidade. 600 quilômetros por hora. Deu o tempo. Aqui, cuidado. Ó, cuidado aqui. 2 horas e 30, você realmente pode botar 2,5 horas. Mas cuidado, tem casos que não pode colocar 2,5. Por exemplo, olha só, olha como é que a física é. Se o cara fala isso aqui para você, ó, 2 horas, 2,2 horas. O que que é 2,2 horas? O cara, tem aluno que gosta de falar que isso aqui é 2 horas e 20 minutos. Tem aluno que ainda vai mais além, fala que isso aqui é 2 horas e 2 minutos. Já errou nos dois casos. 2 horas, 2 significa 2 horas mais 0,2 horas. 2 mais 0,2 é 2,2. Então, isso aqui é 2 horas mais 0,2 da hora. 0,2 da hora, você tem que passar isso para minutos. 0,2 tem que multiplicar por 60 para passar para minutos. 0,2 vezes 60 dá 12. Então, cuidado. 2,2 da hora é 2 horas e 12 minutos. Mas quando for 30, o 30 é o único que você pode botar 2,5. Outros você não pode botar direto. Beleza? Então vamos fazer essa conta aqui. 600 é a distância no tempo de 2,5. Vamos usar a calculadora, para não perder tempo. 600 vezes 2,5 dá 1.500 quilômetros. O cara fala que ela percorreu menos de 1.500, não, tá errado. Ela percorreu certinho 1.500 quilômetros. Questão 7. Questão 7.
Um pequeno helicóptero de turismo partindo do Rio de Janeiro, exatamente às 6 horas. Então, olha só, o cara partiu às 6 horas. Então, ele sai do Rio. Deixa eu apagar aqui que ficou feião. Ele sai do Rio de Janeiro às 6 horas e pretende chegar em São José dos Campos pontualmente às 9. Então, ele pretende chegar em São José dos Campos às 9 horas. Que está distante, qual a distância do Rio até São José? Ele disse, ó, 360 quilômetros. Tá bom? Bom, legal, legal. Tranquilo. Ele vai ter que levar isso aqui em quanto tempo, pessoal? Então, isso aqui tem que fazer em 3 horas. Ele tem que fazer em 3 horas. Tá. Durante os primeiros 40 minutos de viagem, ele mantém uma velocidade de 120. Então, durante os primeiros 40. Vamos trazer essa situação para cá. Vamos trazer essa situação para cá. Aqui é o Rio. Aí ele tá voando aqui, ó. Tá voando. Até aqui foi os 40 minutos que ele fez. Então, até aqui ele gastou 40 minutos com uma velocidade de 120 km por hora. Então, ele andou essa distância aqui, ó. Ele andou esse tempo com essa distância. Concordam que eu posso descobrir quanto que ele gastou? Qual foi a distância percorrida? Como, Marcos? Velocidade é distância sobre tempo. Ele andou a 120, uma distância que eu não sei. Pessoal, 40 minutos é quanto da hora? Pega o 40, divide por 60. Sempre que quiser transformar de minuto para hora, você divide por 60. Corta 0 com 0, fica 4 sobre 6. 4 sobre 6 é 2/3 da hora. Então, 40 minutos é 2/3 da hora. Não divide a fração, não aconselho a dividir a fração. Por quê? Para você não fazer conta com um número quebrado. Então, 2/3 da hora. Então, agora eu vou pegar esses 2/3, vou multiplicar por 120. Como é que faz isso, Marcos? Olha para cá. 120 vezes 2 dividido por 3. Essa é a distância. 120 vezes 2 dá 240. 240 dividido por 3 dá 80. Então, ele já andou 80 quilômetros na primeira parte da viagem. Na primeira parte da viagem, ele já andou 80 quilômetros. Então, quanto falta de distância? Gente, se ele tinha que fazer 350 e ele já andou 80, vamos botar de outra cor. Quanto falta aqui, ó, para ele terminar essa viagem em termos de distância? Falta 350 menos 80. 350 menos 80. Concorda que dá 270? Então, falta para ele percorrer 270 quilômetros. Legal. De momento que ele chega aqui, esse avião apresentou um defeito mecânico e obriga a parar durante 20 minutos. Então, ele vai perder aqui, ele vai parar 20 minutos. Então, ele já gastou ao todo 2 horas, 1 hora, concorda? Ele parou 40 minutos, foi 40 minutos parado. Parou mais 20, então ele parou durante 1 hora. Parou, né? Ele já gastou 1 hora do tempo dele. E ele tinha quantas horas, pessoal? 3 horas. Quantas horas está faltando agora para ele continuar? Se ele já usou 1 hora e tinha que terminar tudo em 3 horas, só restam 2 horas. Então aqui sobrou só 2 horas do tempo. Aí ele pergunta: qual deveria ser a velocidade média durante o restante do percurso para completar a viagem dentro do tempo previsto? Bom, se eu sei que agora ele tem que andar 270 num tempo
de 2 horas, 270 dividido por 2. 270 por 2, 135 quilômetros por hora. Vocês estão vendo como é que são as questões? Volta aqui para mim. As questões não são difíceis. Não são difíceis. As questões são fáceis. Eu tenho que... Cara, Marco, mas é muito grande, demora muito. Não, demora muito não. Eu estou te explicando. Por isso que demanda tempo. Para você entender. Demanda tempo de eu te explicar. Não posso sair fazendo do meu jeito. Sairia em menos de 1 minuto, se fosse do meu jeito. Você vai fazer em menos de 1 minuto que você já vai entender o que eu estou fazendo. Beleza? Tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão número 8. Questão 8. Na fase inicial de decolagem, um jato parte do repouso com aceleração constante, atingindo a velocidade de 64,8 em 5 segundos. Qual é a aceleração do jato? A gente isso lá no início da aula. Como é que se calcula a aceleração? A aceleração é variação da velocidade sobre a variação do tempo. De quanto vai? Ele sai do repouso e atinge essa em 5 segundos. Cuidado, o que o aluno vai fazer aqui? O aluno vai fazer isso aqui, ó. 64,8 menos 0. Velocidade final menos velocidade inicial e dividir pelo tempo, 5. E vai ter resposta, quer ver? Deixa eu ver, vou fazer a continha aqui, ó. 68,4 dividido por 5. Vai ter resposta lá, ó. 13,68. Vai ter. Ele vai marcar. Ele vai errar. A velocidade aqui está em hora, o tempo está em segundos. Não pode. Não pode fazer isso. Você tem que transformar a velocidade para metros por segundo. Tem que transformar, meu filho. Como é que transforma? Já te falei. Tá lá no início da aula. Quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. O contrário, você multiplica por 3,6. Então, você pega primeiro 64,8, divide por 3,6. Marcos, não sei fazer essa conta com vírgula. No acompanhamento matemático eu vou te ensinar, mas aqui é tranquilo. Uma casa decimal com uma casa decimal, você ignora, já que eles têm a mesma quantidade de casa decimal, então é só você dividir sem a vírgula. 648 dividido por 36, isso dá 19. Então, 64,8 é a mesma coisa que 19 metros por segundo. Agora sim, vou até fazer de verde. A aceleração é 19 menos 0 dividido por 5. Agora você pode fazer a continha. 19 dividido por 5. Quanto dá, Marco? Vai lá no cantinho e faz, ó. Dá por 3. 3 vezes 5, 15. Para chegar a 19, faltam 4. 4 não dá. Coloca uma vírgula aqui, coloca um 0 aqui. Agora aqui dá 8. 5 vezes 8, 40. Acabou a conta. Então, a aceleração desse jato é 3,8 metros por segundo ao quadrado. É simples assim. Questão 9. Ih, Marco, que viagem é essa aí? É um gráfico. Encontre no gráfico da aceleração. Encontre no gráfico da aceleração correspondente ao gráfico. O texto saiu todo ferrado, né? Encontre no gráfico a aceleração. Ele quer saber qual é a aceleração em cada um desses trechos aqui, ó. Você não sabe nada de gráfico ainda. Marcos, eu não sei nada de gráfico. Não precisa saber. Você precisa saber da definição da aceleração. Só isso. E saber ler um gráfico, que a gente aprende lá em matemática e está na prova da PRF, interpretação de gráficos.
independente do tipo de gráfico. Vamos interpretar o gráfico aqui. Primeiro, vamos lembrar o conceito de aceleração. Qual é o conceito? Variação da velocidade sobre a variação do tempo. Ou seja, velocidade final, velocidade inicial, dividido pelo tempo. Então, me ajuda. Vamos ler um gráfico. Aqui é o início. Opa, então se aqui é o início, aqui é a velocidade inicial. Aí esse cara tá vindo para cá, ó, tá andando. Tá andando, chegou aqui. Concordam que nesse tempo aqui de 20 segundos, ele ficou com a mesma velocidade? Então, quanto vale a aceleração dele? A velocidade final foi a mesma, do início, 50. A inicial foi 50. Em quanto tempo? 20. Quanto dá essa conta aqui, pessoal? 0 dividido por 20 dá 0. Ou seja, a aceleração no primeiro trecho, ela vale 0. Ah, é isso? É. E no segundo trecho? Vamos comigo. O segundo trecho é esse em vermelho aqui, ó. É esse em vermelho. O segundo trecho é o vermelho. De novo, velocidade final, a inicial, dividido pelo tempo. Qual é a inicial agora? A inicial agora é essa, que continua 50. E qual é que ele vai terminar? Ah, agora cuidado, ele termina lá no 100. Então agora é o 100 menos o 50. Agora presta atenção. Aqui era o 20, aqui é o 30, onde ele começou, onde ele terminou. Então passaram-se quanto tempo aqui? 10 segundos. Então 100 menos 50 dá 50, dividido por 10, 5 metros por segundo ao quadrado. E no último trecho, vamos fazer esse trecho aqui de laranja, olha aqui, ó. Aqui ele começa, aqui ele termina. Então, a final menos a inicial pelo tempo. A final ele chega aqui no zero. Opa, zerou. Ele veio direto, zerou. Então, a final é zero. Com quanto ele começou? Olha aqui com quanto ele começou. 100. 100. Levou quanto tempo? Do 30 para o 40, 10. Cuidado. 0 menos 100. 0 menos 100 dá menos 100. Dividido por 10. Corta, corta. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Marco, pode ter aceleração negativa? Sim, vocês vão ver mais à frente que pode. Entendemos essa? Por que eu trouxe essa questão? Porque é uma questão importante, é uma questão que eu preciso saber fazer. A interpretação de gráfico está na matéria tanto de matemática quanto em física tem gráfico, a gente vai aprender a fazer alguns. Beleza? Então vamos lá, vamos para mais uma aqui. Questão 10. Um carro de polícia partiu de Recife às 10 horas e 40 minutos. Então o camarada partiu de Recife. Que hora que ele partiu? 10 horas e 40 minutos. E chegou a Vitória de Santo Antão, não sei nem onde é isso. Chegou a Vitória. Vamos dizer que ele chegou a Vitória, né? Às 11 horas e 20 minutos. Eu não vou nem ler o restante do problema. Quanto tempo ele gastou? De 10h40 às 11h20. Cara, isso aqui é fácil fazer. Pô, de 10h40 a 11h20, ele gastou 40 minutos de viagem. Todo mundo concorda? Ó, de 10 horas às 11, dá 20 minutos. Mas a 11h20, então ele gastou um tempo de 40 minutos de viagem. 40 minutos equivale a quanto da hora? A gente acabou de fazer. Pega o 40, divide por 60. Isso aqui dá 2/3 da hora. Marcos, estou ficando com uma dúvida. Tem hora que tu divide por 60, tem hora que tu divide por 3,6. É, pessoal. Tempo é sempre 60. Velocidade que é 3,6. Não confundam tempo com velocidade. Ele quer saber qual é a velocidade média do veículo. A velocidade média do veículo é a distância que o veículo andou, 56,
dividido pelo tempo. O tempo é 2/3 da hora. Ó, isso aqui a gente aprende matemática, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 é 3/2. Aí agora você faz 56 vezes 3, isso dá 3 vezes 6, 18, e vai 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16. 168 dividido por 16 dá 84 quilômetros por hora. Marca lá na letra B. Não tem bicho de 7 cabeças, eu tô falando para vocês, cara. Física é a matéria mais fácil da PRF. É a matéria mais fácil da PRF, porque não tem jurisprudência. Vem, vem, vem. Não tem jurisprudência, não tem STF, não tem STJ. STF fala uma coisa, STJ fala outra. Não tem resolução. É sempre a mesma coisa. Como é que você não vai saber fazer isso? Se é sempre a mesma coisa. É só repetir, é só fazer a mesma coisa em todos. Ah, o problema está nas contas, que vocês não estão acostumados a fazer contas. Tem que treinar conta, tem que treinar matemática. Por isso que vai ter muitas questões que eu vou dar para vocês. Esse acompanhamento vai ter muitas questões de conta para você fazer. Beleza? Questão 11. Tem mais? Tem mais conta. Acabou. Questão 11. Suponha que simultaneamente um carro parta de São Paulo para o Rio. Então, o carro vai sair de São Paulo para o Rio de Janeiro com uma velocidade constante de 120. Beleza, então tem um carro aqui que sai de Sampa para o Rio. Então, esse aqui é o carro 1. O carro 1 está indo de São Paulo para o Rio a 120 quilômetros por hora. E tem um outro carro. Deixa eu mudar a cor do carro 1. Vou botar o carro 1 de vermelho. Esse aqui. Esse aqui é o carro 1. Carro 1 está indo a 120 km por hora. O carro 2, eu vou colocar ele de roxo. O carro 2, ele está indo do Rio para São Paulo a 100. Então, esse é o carro 2, está indo a 100. Ambos vão pela mesma estrada. Bota no telão. Carro 1 é esse. Carro 2 é esse. Você concorda que os carros estão indo um de encontro ao outro? Não vão colidir, não vão bater. Agora preste atenção numa situação clássica. Você que anda de trem, hoje, deixa me beber uma aguinha, só. Que eu tô estressado. Já tem 30 minutos, a internet até agora não voltou. Você já andou de trem? Quando eu andava de trem, lá na adolescência, eu ia pro meu cursinho de trem, lá do Rio para Madureira, lá de Campo Grande para Madureira. Quando o meu trem cruzava com outro trem de fora, eu olhava para a janela e falava: Porra, o trem de fora tá mais rápido do que o meu. Caraca, meu trem não corre, não? Olha a sensação que eu tinha, que o trem de fora estava mais rápido do que o meu. Por quê? Porque os trens se cruzavam. E quando você tem dois móveis um indo de encontro ao outro, a gente chama essa sensação que eu tinha de velocidade relativa. Esse é um conceito que vai ajudar vocês a resolverem uma infinidade de questões. Não, uma afinidade, né? Uma coisa finita, não infinita. Vai resolver uma quantidade muito grande de questões usando o conceito de velocidade relativa. Deixa eu te explicar fisicamente o que é isso. Depois eu te ensino matemática e você só aplica matemática na questão. O conceito de velocidade relativa é quando você considera um dos dois, estão vindo dois, considera um dos dois parado, você escolhe qual você quer considerar parado, esse ou esse. Eu vou considerar esse aqui parado, e esse aqui vai continuar vindo. Só que esse aqui vai continuar vindo com uma velocidade que não é real. Por quê? Porque se eu considerei esse parado,
esse aqui não vai estar parado. Então, ele vai vir com a velocidade dele mais a do outro que eu mandei parar. Que hora eu vou somar, hora eu vou subtrair. Esse é o conceito físico de velocidade relativa. É considerar um corpo parado e o outro indo ou com a soma ou com a diferença. Quando que eu vou usar a soma? Quando tiverem sentidos contrários. Quando que eu vou usar a diferença? Quando tiverem no mesmo sentido. É por isso que as colisões frontais são piores do que as colisões de traseira. Geralmente, é claro, né? Colidir com um carro parado e você bater na traseira é outra coisa. Tô falando que as colisões, um carro a 80, um carro a 80. Olha por que a física é importante para PRF. E a galera acha que não é importante. Um carro a 80, esse carro tá a 80. Não, vou botar 120. Esse carro tá a 30. Vai devagarzinho. Esse tá a 120 e esse tá a 30. Quando eles baterem, a batida é a 150. Caralho, mano. É. Esse tá a 120, esse tá a 30. Os vetores velocidades vão se somar, sentidos contrários. Então vai bater a 150 km por hora. Por isso que o estrago é grande. É como se um dos carros batesse numa parede a 150. Por isso que o estrago é grande. Bater numa parede a 120 é uma coisa. Bater a 30 é uma coisa. Bater a 150. É como se os dois estivessem batendo numa parede a 150 por hora. Isso que é velocidade relativa. É isso que eu quero que você entenda nas questões. Vamos lá? Vamos trazer para as questões agora. Então, sempre que você tiver, claro, na nossa teoria, eu vou dar isso com mais ênfase. A gente vai passar por essas teorias de novo ainda. Sempre que você quiser calcular a velocidade relativa, cuidado. Se forem sentidos contrários, ó, isso aqui são sentidos contrários. Esse aqui é V1, esse aqui é V2. A velocidade relativa entre eles é a soma V1 mais V2. Então, isso aqui é em sentido contrário. Mas se for no mesmo sentido, agora o V1 está para cá e o V2 também está para cá. Ou seja, eles estão viajando no mesmo sentido. Então, aqui você faz a velocidade relativa, é a diferença entre elas. Tá? Então, é o que eu vou usar no problema. Olha que coisa interessante. A distância entre o Rio e São Paulo, é 400 quilômetros. Um carro está vindo a 100, o outro está vindo a 120, então eles estão vindo a quanto? A soma. Então, a velocidade relativa é o 120 mais o 100. A velocidade com que eles se aproximam é 220 quilômetros por hora. Se eles vão ter que percorrer uma distância de 400 quilômetros, quanto vai dar esta continha? Vamos fazer aqui, ó. Quanto vai dar essa continha? Velocidade é a distância. Opa, deixa eu sempre escrever. Ih, borrachinha, borrachinha. Velocidade é a distância sobre o tempo. A velocidade com que eles estão se aproximando é 220. A distância é 400. O tempo é o que eu quero descobrir. Ele está dizendo que os carros vão se encontrar após 1h49. Vamos ver. Então, vamos dividir 400 por 220. Corta 2 zeros. O que sobrou? 40 sobre 22. O aluno esperto ele continua simplificando. 20 sobre 11. Vamos dividir 20 sobre 11? Então, vamos lá. 20 dividido por 11. Dá para dividir?
Não, não dá exato. Então aqui eu coloco 1. 1 vezes 11 dá 11. 11 para chegar a 20 falta 9. 9 não dá. Coloca uma vírgula aqui, coloca um zero aqui. Bom, então tem que ser 8. 8, né? 8. Por que 8? Porque 8 vezes 11 dá 88. 88 para chegar a 90, faltam 2. Aí agora vai começar a se repetir, ó. Vou ter que colocar outro zero aqui. Tá vendo? Ele vai ficar se repetindo. Então vamos deixar esse 1,8 porque é aproximadamente, né? Aproximadamente 0, 1,8 dá um número aproximado, né? 81 alguma coisa. Vai dar um 81 aqui de novo, né? Então isso aqui dá 1 hora, 81. Aí o cara acha que isso aqui é 1 hora e 81 minutos. Já errou. O cara acha que isso é 1 hora e 81 minutos. Não é. O que eu falei? Isso aqui é 1 hora e 0,81 da hora. Isso é 1 hora vezes 0,81 da hora. Tem que pegar esse 0,81, multiplicar por 60. Vamos fazer aqui, vou usar minha calculadora aqui porque eu não vou fazer essa conta, não vai demorar muito. 0,81 vezes 60. Isso aqui dá 48,6 minutos. Ainda posso colocar isso em segundos, hein? Ainda posso colocar. Então, isso aqui dá 1 hora, 48, aproximadamente 48 minutos. Os carros deverão se encontrar após 1 hora e 49. Após 1 hora e 49. E aí, o que você acha? É 1 hora e 48, não 1 hora e 49, em item 1 errado. Cuidado com as aproximações. É 1 hora e 48. Pô, mas deu muito próximo. É, mas não deu 1 hora e 49. Percebeu? Então tem que tomar cuidado, tá? Vou fazer o item 2. Deixa eu jogar na tela aqui. Vou fazer o item 2, mas eu preciso colocar mais uma paginazinha ali para resolver o item 2, que senão vai ficar muito apertado ali. Ali não dá para resolver com muita certeza, né? Então deixa eu colocar aqui o item 2 para a gente resolver. Cadê o item 2? Copiar ele e jogar ali para a gente. Pá daqui, pá de lá. Hoje está dando tudo errado, né? Primeira aula nossa dando tudo errado. É impressionante. Tá. Olha aí o item 2. Se um carro que partiu de São Paulo percorrer 100 com uma velocidade. Então vamos lá. São Paulo está aqui. Seu carro que partiu de São Paulo percorrer 100 quilômetros. Percorreu 100 quilômetros. Com uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Então, com uma velocidade de 100 quilômetros por hora. E, agora, 200 quilômetros a 50. Então, agora ele vai percorrer 200 quilômetros a 50. 200 quilômetros a 50. Tá aqui, apaga aqui. Com que velocidade ele tem que fazer? Então, para conseguir fazer o trajeto todo em 5 horas e 30, ele quer fazer esse trajeto aqui, ó, todo ele, em 5 horas e 30. Qual deve ser a velocidade aqui no último trecho? Bom, me ajuda aqui, ó. Já andou 100, já andou 200, já andou 300. Falta andar quanto? 100, né? Porque todo o trecho é 400. Todo o trecho é 400. Tá. Aqui no trecho em vermelho, quanto tempo ele gastou, pessoal, no trecho em vermelho?
Se o cara andou 100 quilômetros, uma distância de 100, qual o tempo que ele gastou, gente? 1 hora. No trecho em verde, se o cara andou 250, o cara andou 200 quilômetros num tempo t com a velocidade 50, ele gastou aqui quantas horas, pessoal? Corta, corta, ele gastou 4 horas. Então, ele já gastou 1 hora no vermelho, 4 horas no verde. Então, até aqui ele já gastou 5 horas. Se ele quer concluir em 5 horas e 30, quanto tempo falta para ele andar aqui? Só 30 minutos. Ele só tem 30 minutos. 30 minutos é meia hora. Bom, se ele quer fazer os 100, então com que velocidade? 100, ele só tem meia hora para andar. 100 dividido por meio, ele tem que andar a duzentão, filho. Ele pergunta se a velocidade é superior a 180? Sim, é superior a 180. Item certo. Que questão linda, né? Que questão linda. Que questão linda. Questão 12, para acabar. Questão 12. Durante uma ultrapassagem de um ônibus numa caminhonete, um físico que anda de carona neste veículo pega o seu cronômetro e mede o tempo de duração da ultrapassagem. Do instante em que a frente da caminhonete está alinhada com a traseira do ônibus, até que a traseira da caminhonete se alinhe com a frente do ônibus, passam-se 10 segundos. Sabendo que a velocidade registrada pelo velocímetro da caminhonete é 90, durante toda a ultrapassagem, o comprimento da caminhonete e ônibus são 5 e 20, qual é a velocidade do ônibus? Presta atenção. O ônibus está indo. Isso aqui é o ônibus. Cadê a caminhonete? Deixa eu pegar uma caminhonete aqui. Deixa eu pegar a caminhonete. Aqui. Peguei uma caminhonete. Isso aqui é o ônibus. Isso aqui é a caminhonete. A caminhonete começa a ultrapassar o ônibus aqui, ó. Quando a frente da caminhonete encosta na traseira do ônibus. Tranquilo? A caminhonete acaba de ultrapassar o ônibus quando a... Não é aqui não, ela não ultrapassou ainda. Ela só ultrapassa quando a traseira dela passa na frente do ônibus. Então vocês viram. A caminhonete ultrapassa um ônibus. O que a caminhonete tem que andar para ultrapassar o ônibus? Ela tem que andar toda a distância do ônibus. Ela tem que andar, ó. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela tem que andar ela tá aqui. Ela tem que andar a distância do ônibus, ó. E toda a sua distância aqui, ó. Então a caminhonete anda o tamanho do ônibus mais a distância dela, que é o tamanho dela. Então, vamos jogar aqui na tela. Ela anda, a distância que a caminhonete anda é a distância dela mais a distância do ônibus. Então, ela anda 25 metros. Olha só. O ônibus, a caminhonete está a 90. Primeiro de tudo, já está todo mundo em metro. Você vai pegar 90, vai dividir por 3,6. Como é que faz isso, Mar? 90 dividido por 3,6. Tem uma casa decimal, então você coloca um zero aqui e arranca vírgula. Pronto. Quantas casas decimais você tem, quantos zeros você vai colocar. Aí agora você divide 90 por 36. Dá 2. Dá 72. 72 para chegar a 90, 18. Então você abaixa o 18. 18 não dá. Então você coloca um zero. Então dá 5. Então 90 dividido por 36 é 25 metros por segundo. Então a velocidade da caminhonete é 25. Mas a caminhonete não está sozinha, ela tem um ônibus. E eles não estão no mesmo sentido? Velocidades no mesmo sentido, eu faço a diferença. Então, a velocidade relativa é a velocidade da caminhonete menos a velocidade do ônibus. Vai ser a distância dividido pelo tempo. Velocidade da caminhonete, 25.
Velocidade do ônibus é o que eu quero saber, vou chamar de VO. Distância que a caminhonete andou, 25. Tempo que foi feito isso, em 10 segundos. Joga esse 10 para lá, multiplicando, ó. Joga o 10 para lá, multiplicando. 10 vezes 25 dá 200. Nem precisa, nem precisa. Faz diferente. Vai ficar mais melhor de bom tua continha. Ó, quanto é 25 dividido por 10? 2,5. Então eu tenho 25 menos velocidade do ônibus é igual a 2,5. Joga agora para cá, ó. 25 menos 2,5 é a velocidade do ônibus. 25 menos 2,5, vê se vocês concordam que dá 22,5. Então, a velocidade do ônibus é 22,5 metros por segundo. Aí você olha, não tem nas respostas. Por quê? Porque está em quilômetros por hora. Tem que fazer voltar para quilômetros por hora. Então, você pega o 22,5 e multiplica por 3,6. Aqui, 22,5 vezes 3,6. Marcos, como é que faz essa conta? Normal. Coloca um debaixo do outro, ó, e tira as vírgulas. E multiplica. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3 dá 15, vai 1. 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Agora o 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 3 vezes 2, 6. 0, 0. 7 com 3 dá 10. Com 1 que foi dá 11. 6 com 1 dá 7, com 1 dá 8. Uma casa decimal com uma casa decimal, o resultado, duas casas decimais. Ou seja, 22,5 equivale a 81 quilômetros por hora. Tá aí. Olha eu aqui, ó. Olha eu. E sou eu correndo. Beleza? Finalizamos. Mais uma vez, perdão por não conseguir fazer ao vivo. Minha internet hoje. E não voltou até agora, hein? 49 minutos, mais a parte lá que eu parei. Infelizmente não deu. Mas ficou gravado para o nosso pessoal do acompanhamento. Tá bom? Vou dar o link lá no grupo. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Aí a gente vai estar ao vivo lá no Meet. Valeu? Abraço.